Oi, gente, tudo certo? Esses dias eu comentei sobre uma experiência que foi realizada com moléculas de água num fotógrafo, Masaru Emoto. Essa experiência é bem conhecida, assim, se tu jogar no Google vai aparecer um monte de vídeos, um monte de artigos, um monte de questionamentos, enfim. Tem muita gente que diz que não se trata de um experimento científico, chamam a experiência dele de pseudociência, enfim, porque não existe uma metodologia científica que possa ser duplicada, né? Mas eu não tô aqui para questionar isso, porque eu sei o efeito que as palavras e as emoções, os sentimentos têm sobre tudo que está na nossa volta, né? Não só na água, mas também nas plantas, né? Quem nunca ouviu falar, tem a tal planta em casa, tem a arruda, tem a lírio da paz, tem a alecrim, tem a manjericão, que são plantas boas porque depuram as energias do ambiente, enfim, né? Claro, elas são seres vivos, são compostos por átomos, elétrons, assim como nós, e absorvem as ondas eletromagnéticas, enfim, que a gente está emitindo, né, através dos nossos pensamentos. E é muito sincrônico, assim, quando a energia de um ambiente está desarmonizada, é batata. Lá em casa eu percebo isso muito comumente, assim, a pimenteira seca, a arruda seca, minhas espadas de São Jorge desmaiam, enfim. Existem vários experimentos nesse sentido, né? Tem um gurizinho, a coisa mais fofa que faz vários experimentos, ele replica vários experimentos nessa linha, né? Ele tem um canal no YouTube, é Thiago o nome dele, se eu não me engano. É, o Show do Thiago, uma coisa assim. Então ele já duplicou, replicou várias experiências, inclusive essa da água. Tem uma outra que é com grãos de arroz em processo de fermentação, enfim. Plantas, né? E o que eu quero dizer com isso? Qual é a mensagem disso, né? Se tratando da água, principalmente. Nesse experimento do fotógrafo, do Masaru Emoto, ele conseguiu provar, fotografando as moléculas de água congeladas, que existia uma baita diferença na configuração dessas moléculas quando submetidas a diferentes tipos de pensamentos e palavras, né? Aquela água submetida a palavras amorosas, de carinho, enfim, com boas intenções, ela se materializava em cristais lindos, assim, verdadeiras esculturas, né? E músicas boas também, sinfonia de Bach, etc. E as moléculas de água submetidas a pensamentos negativos, palavras negativas e músicas mais pesadas, até mesmo ele utilizou a voz do abençoado Hitler, né? Essas moléculas demonstravam uma configuração muito bagunçada, assim, muito trevosa, né? E aí, numa palestra dessas que eu assisti lá no VAP, veio à tona esse assunto e me caiu uma ficha que eu nunca tinha parado para pensar, assim, metodologicamente falando, né? A gente sabe que maus pensamentos, palavras negativas, situações negativas que acontecem perto de nós acabam nos influenciando negativamente, né? Mas por que isso? Depois eu fiquei pensando, poxa vida, a gente é feito 65% do nosso corpo é água. Enfim, o nosso sangue é basicamente água, tem toda a estrutura citoplasmática, né? A gente é feito de células e o principal componente das células é aquela estrutura gelatinosa que, enfim, forma o citoplasma, né? E então a gente é água, né? Todo mundo sabe disso. E imagina o estrago que a gente faz, né, com o nosso corpo e, obviamente, com a nossa energia quando a gente se nutre de pensamentos negativos, de informações negativas, de relações negativas. Isso repercute diretamente na nossa fisiologia. E isso é muito louco, assim, porque se a gente parar para refletir, realmente, pessoas
que convivem em ambientes hostis, que têm o hábito de assistir aqueles programas horrorosos que passam na televisão durante as tardes inteiras, que tu só vê notícias, enfim, tristes e situações desesperadoras, né? Essas pessoas realmente têm uma tendência a serem bem mais negativas no seu dia a dia, enxergar o mundo com olhos mais negativos, uma perspectiva não tão esperançosa, assim, perante as coisas, né? E pessoas que têm hábitos assim como orar, meditar, ouvir músicas calmas, estar mais em contato com a natureza, são pessoas que se blindam, né, dessa atmosfera densa que acaba sendo até criada pela mídia na nossa volta. São pessoas mais leves, são pessoas amorosas, são pessoas muito mais tranquilas, serenas, né? São pessoas que enfim, não se tornam seres especiais e blindados, não é isso, mas são pessoas que apresentam uma reatividade completamente diferente às questões que acontecem na volta delas, né? Então são pessoas que conseguem enxergar o lado bom em tudo, mesmo alguma coisa negativa que esteja acontecendo perto de si, ela sempre vai enxergar aquilo ali por uma outra ótica, por uma outra perspectiva. E, gente, é vibração, a gente sabe disso, energia, né? São ondas, enfim. Então, tudo aquilo que tu emana volta pra ti e isso se reflete mesmo na nossa vida, sabe? E é só fazer um exercício diário, assim, sabe? Meditar, orar, elevar teu pensamento, praticar o Ponopono. O Ponopono é uma, assim, ó, é algo libertador, é uma mágica que acontece na nossa vida, sabe? Porque ele te põe no centro, assim, ele te coloca no teu lugar verdadeiro, né? Enfim, eu fico pensando, é muito louco, assim. Então, imagina o que acontece contigo se tu vai dormir remoendo problemas, se tu vai dormir pensando naquilo que te incomoda, naquilo que te perturba. Tu cai no sono, né? Mas o teu subconsciente, ele continua reagindo, né, àqueles pensamentos, aquelas emoções, e aquilo fica num looping eterno no teu mental até o outro dia de manhã. Olha o estrago que tu faz contigo e tu não percebe, né? Então eu recomendo muito, assim, eu tenho dormido praticando o Ponopono ou alguma meditação orientada ou alguma música relaxante, alguma frequência vibracional, assim, de cura, de autocura, enfim, porque eu sei que com isso eu vou me curando, né, de dentro para fora, devagar, sem me agredir, mas de uma forma bastante eficiente. Então, essa é a dica, assim, sabe? Eu não assisto televisão há muito tempo. Até de vez em quando eu acabo olhando alguma coisa, assim, mas não é um hábito. A televisão fica semanas desligada na minha casa. E não assisto esses filmes de violência, não gosto. Telejornal é algo assim que eu não assisto, mesmo, de forma alguma. Não perco meu tempo assistindo novela, enfim, esse tipo de programação que só te mostra traição, mentira, né? O vilão querendo se dar bem, prejudicando o mocinho e tal. E, gente, isso fica impregnado no nosso mental, isso é um veneno para nossa alma, sabe? Eu não me permito isso. E quando eu me defronto com alguma notícia, alguma coisa assim negativa nas redes sociais e tal, eu nem termino de ler, sabe? Porque a gente tem que estar sempre orando e vigiando, né? Orando e vigiando. Vigiando os nossos pensamentos, vigiando as nossas ações, né? E tendo realmente esse cuidado, sabe, com a gente, porque a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional se reflete na nossa saúde física, né? Se reflete na nossa fisiologia. Então eu só vibro bons pensamentos, eu quero que minhas moléculas de água sejam todas lindas, verdadeiras esculturas da natureza. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem muito material bacana na internet, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa no YouTube, é só a gente saber filtrar, né? E buscar informação, buscar sair da zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto, né? E despertar, assim, para tantas coisas legais que existem. A internet é uma ferramenta gigante que a gente muitas vezes acaba usando de uma forma tão superficial, né? Aproveitar esse veículo para se nutrir de conhecimento. Conhecimento é libertador. E uma outra dica, assim, só para terminar, eu sou uma criatura privilegiada, eu me sinto abençoada, assim, eu sou muito grata por morar num lugar maravilhoso no meio do mato, onde a gente tem uma água de altíssima qualidade, assim.
Então eu não tenho muita preocupação com a água que eu tomo, que eu ingiro, né? E com a água que eu uso para tomar banho, assim, porque a pele é o nosso maior órgão, né? A gente absorve água pela pele. Então, se tu toma banho numa água de qualidade, isso reverbera bem na tua saúde, né? Aquele papo de, a água do mar é boa, né? Tira toda a negatividade e tal, e é verdade, né? Porque é uma água rica em sais minerais, então ela entra, assim, diretamente pela tua pele, ela faz uma verdadeira faxina no teu corpo, né? Então, uma dica que eu tenho pra deixar, assim, que é bem legal, e tem várias técnicas na internet, dá pra encontrar muita coisa bacana a esse respeito, é com relação à água que a gente bebe. Se tu submeter essa água a bons pensamentos, a boas palavras, tem pessoas até que escrevem, colocam um rótulozinho assim na garrafa, né? Com palavras bonitas, amor, gratidão, paz, sabedoria, serenidade, enfim. Uh, Essa água ela já vem com uma outra configuração para dentro de nós. E outra coisa bacana é solarizar a água, né? Existem várias cores e cada cor tem relação com alguma necessidade, né, do teu organismo. Então vale a pena dar uma estudada nisso e começar a colocar em prática, assim, sabe? Cuidar da gente. A cura ela realmente vem de dentro para fora, né? Então é isso, gente. Boa noite. Vou ficar por aqui e tem mais coisa para falar. Mas depois a gente volta a falar sobre esse assunto, tá bom? Um beijo e até já.